O Dia do Índio tem a função de relatar os direitos indígenas e faz com que o povo brasileiro saiba da importância que eles têm na nossa história. A data foi criada por Getúlio Vargas, presidente do Brasil, em 1943. Sobre a importância dessa data, nós vamos ouvir a antropóloga e professora da Universidade Federal do Pará, Eneida Correia Assis. Bom dia, professora Eneida. Bom dia. Professora Eneida, qual a importância de se ter um Dia do Índio? A importância de se ter um Dia do Índio é que tem-se oportunidade de, pelo menos uma vez por ano, discutir as questões indígenas, né? E lembrar que o índio faz parte da sociedade brasileira, da história brasileira, da política brasileira. Eu acho que essa pode ser um dos aspectos da importância desse dia. Sim, e por que é importante valorizar e entender uma cultura como a dos índios? Em primeiro lugar, porque ela faz parte da nossa própria cultura. Quando o colonizador chegou aqui, já encontrou os índios aqui. Entende? Então, eu acho que nós ficarmos de costas para a nossa própria história, para povos que já estavam aqui antes de nós chegarmos, eu acho que isso faz parte do nosso próprio conhecimento, da nossa história, do significado de quem somos nós, um pouco por aí. Qual avaliação a senhora faz a respeito da cultura indígena, do que vem acontecendo com a cultura dos índios desde o contato com nós brancos 500 anos atrás? Bom, quando a gente fala em cultura, a cultura é um conceito bastante amplo, não é? Existe a questão da língua, da tradição, dos costumes, etc. A cultura ela tem uma dinâmica, ela é dinâmica. O homem colonial não é o homem hoje da internet. Depois que vem a internet, nosso comportamento mudou. Nós hoje não mandamos mais cartas, nós mandamos e-mail. Então, nesse processo da mudança da cultura, os povos indígenas também passaram por esse processo. Em função das compulsões sofridas por eles, por conta do próprio avanço da civilização sobre as suas áreas, sobre as suas regiões, muitos índios morreram, muitos povos desapareceram. Outros se transformaram, se modificaram, se juntaram com outros grupos, formaram outros grupos, mantiveram as suas línguas, essas suas línguas se mesclaram com outras. Então, tu tens aí uma mudança grande. Hoje, essa cultura, esse comportamento, ele também tem que, vamos dizer, ele começa também a sofrer uma modificação com aspectos negativos e com aspectos positivos, em função das próprias exigências, dos novos desafios que os povos indígenas sofrem. Hoje eles precisam ter um conhecimento profundo da nossa sociedade, né? Ter um conhecimento a respeito da nossa vida social, ter conhecimento da política, ter conhecimento, inclusive, das leis, de tudo aquilo que pode afetá-los, não é? Então, nesse processo da mudança cultural, a educação, ela tem um papel fundamental para, digamos assim, para preparar, né, os indígenas para esse enfrentamento na defesa dos seus próprios direitos. E isso significa também uma mudança na sua cultura, ou seja, ele não vai mais precisar simplesmente agora do pastor, do padre, do indigenista, do antropólogo, para estar falando por ele. Mas hoje ele fala também por ele. Não é? Claro, é evidente, nós todos precisamos sempre dos nossos aliados. Mas hoje a proposta indígena é que ele defenda os seus direitos. Através de como? Através da união, através da formação de coletivos, através das associações indígenas. Por aí. Então isso tudo significa um processo de mudança também do seu comportamento cultural. Professora Eneida Assis, muito obrigado pela gentileza da participação da senhora. Muito obrigada também por ter lembrado dos índios, em primeiro lugar, e eu ter essa oportunidade de falar esses 5 minutos a respeito disso. Nós que agradecemos. Nós ouvimos a antropóloga e professora da Universidade Federal do Pará, Eneida Correia Assis. Ela falou sobre o Dia do Índio, celebrado nesta sexta-feira, dia 19 de abril.